Bom dia, meus irmãos. Mais uma vez estamos juntos para darmos continuidade a esses estudos, a essas reflexões no livro de Samuel. E coube a mim os capítulos 17 e 18, que são, pelo menos o 17 é por demais conhecido, porque trata exatamente da batalha, de Davi com o grande Golias. Interessante que Davi, ele aparece neste capítulo 17, agora não mais como alguém desconhecido, alguém que estava escondido lá com as ovelhas, cuidando das ovelhas do pai Jessé, que tinha sido também ungido por Samuel, como vimos no capítulo anterior. E agora Davi, ele vai aparecer e se apresentar ao rei Saul. E é um contexto, novamente um contexto de guerra. Os filisteus insistem em tentar tomar Israel, tentar se apossar de terras de Israel. E, mais uma vez, eles se dão mal. E interessante que hoje também acontece de uma forma muito semelhante, Aqueles países vizinhos de Israel, muitos nutrem um ódio contra Israel, que já tentaram ou que ainda experimentam se apossar de terra de Israel, eles se dão mal. Muito bem, novamente aqui os filisteus, iniciando guerra contra Israel. A última tinha sido lá no capítulo 14, na tribo de Efraim, iniciando pela tribo de Efraim. E agora aqui, na tribo de Judá, numa área, numa região chamada Éfes Damim, porque a terra cultivada ali era uma terra vermelha. Aparece esse gigante, este guerreiro, Golias, desafiando o povo de Israel. Cabe a gente destacar que esse gigante, Golias, ele tinha cerca de 2,92 metros de altura. Era um cara muito alto. Imagine um cara aí de 2 metros, já é um cara alto, mas imagine aí o cara com 2,92 metros de altura, e não era um cara magro, era um cara forte, um cara acostumado com guerra, acostumado a carregar a sua couraça, protetora, que só a couraça pesava cerca de 70 quilos, um saco de cimento e mais um pouco. Então, vocês imaginem que o cara não era qualquer franzino, Era um cara forte, que aguentava essa couraça, o peso dessa couraça. E esse Golias, filisteu, ele era um cara arrogante, um cara totalmente desrespeitoso, que não reconhecia Israel, não reconhecia o Deus de Israel, não queria nem saber, saiu gritando lá com as tropas e dizendo: escolha um homem aí dentre vocês que me enfrente. Se ele pode lutar comigo. E o desafio era, se o oponente ganhasse de Golias, os filisteus seriam servos
de Israel. Mas eles não contavam com a derrota, eles só contavam com a vitória dos filisteus e o próprio Golias. E então diz a palavra que esse homem ficou aí 40 dias afrontando, desafiando Israel, desafiando o exército de Israel. Esse tempo, o exército de Israel já estava com a moral abalada, com a moral lá embaixo, porque eram 40 dias. Queridos, pensando nisso, a gente pode comparar hoje também, quando o inimigo se levanta. Ele é desrespeitoso, ele é afrontoso, ele não mede ofensas contra o Senhor, o Deus dos exércitos, contra o nosso Deus. Eu não vou relatar aqui, mas no campo missionário, eu tive algumas vezes inimigos que se levantaram, com ameaças até a deuses, outros deuses, né? E todos eles, meus queridos, resumindo, cada um deles que se levantou, eu percebi que Deus tratou de derrotá-los. Caíram por terra, alguns caíram de morte mesmo. Então, é assim que Deus faz, ainda hoje. Deus é por nós, Ele luta, guerreia por nós. Essa foi a confiança de Davi, que foi mandado por seu pai Jessé para levar mantimentos aos seus irmãos, né? 3 irmãos mais velhos de Davi, o Abinadab, Samá, Eliabe, né? Depois o Abinadab, depois o Samá. Eram irmãos mais velhos de Davi. Eles estavam lá com Saul, com o exército de Saul, guerreando contra os filisteus, ouvindo aquelas afrontas diárias do inimigo Golias. E eles já não sabiam o que fazer, porque quem do exército de Israel iria enfrentar aquele gigante de 2,92 metros, aparelhado com toda a vestimenta, né? Toda a proteção e arma. Então seria uma luta de combate corporal, espada com espada ou lança contra espada. Era uma coisa assim absurda. E teria que se levantar um servo bem corajoso. E Davi, o pastorzinho das ovelhas do seu pai, foi lá, chegou lá e ouviu sobre as afrontas e ouviu lá o desafio do Golias. E Davi ficou indignado com aquilo, porque viu que o exército de Israel estava sendo desonrado, estava sendo afrontado. E Davi, falando com os homens do exército, disse lá, né? Quem é esse filisteu incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Então Davi ali, pastorzinho, cuidador de ovelhas, aparentemente um fraquinho, mas não era, né? Porque ele disse depois, lá na frente, quando Saul o chamou, e Davi, ao se apresentar diante de Saul, falou: teu servo lutará contra esse filisteu. Davi, que
nem era experimentada em guerra, mas apenas de cuidado e proteção das ovelhas de seu pai. E Saul até ficou admirado. Olha, você ainda é moço. Ele disse lá no verso 33 do capítulo 17. Não sei se eu falei no início, estamos no capítulo 17 de Samuel. Então Saul falou a Davi que ele era moço. E Golias, o gigante, era um guerreiro experiente. Está lá, no verso 33. Mas aí Davi começou a contar a Saul das suas habilidades, da sua coragem, quando ele teve que matar um leão ou matar um urso, né? E Davi declarou: o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso. Porque Davi não chamou ou atribuiu somente para si. Não, eu combati, eu matei um leão, eu matei um urso. Então a gente percebe já aqui um sentimento diferente de Davi com relação às suas vitórias. Ele não atribui somente a si mesmo, a sua capacidade técnica. Então são ensinamentos importantes para a nossa vida hoje também. Davi atribui a Deus. Deus foi quem me livrou. Deus foi quem me socorreu. Deus foi quem me deu a vitória. E ele começou a falar isso lá a partir do verso 34 e encerra lá no verso 37, falando então do livramento do Senhor sobre ele. Aí Saul disse para Davi: vai, e o Senhor seja contigo. Diante da sua exposição, diante desse relato seu, desse testemunho de livramento de Deus, enfim, você matou um leão, matou um urso, vai lá, o Senhor é contigo. E Saul oportunizou para Davi, deu a ele, vestiu Davi com a sua espada, com a sua armadura, mas Davi não conseguiu andar com nada daquilo. Ele não tinha experiência daquele tipo de vestimenta. Ainda mais porque Saul também era um homem alto. E provavelmente para o tamanho de Davi, que não devia ser um homem muito alto, então aquilo não funcionava mesmo. E Davi então dispensou essa vestimenta de Saul e pegou apenas o seu cajado, escolheu 5 pedras lisas de um riacho ali, colocou as 5 pedras na bolsa, no alforje de pastor, como ele costumava agir assim, cuidando e tratando das ovelhas. E ele foi em direção ao inimigo. E era um inimigo enorme de 2,92 metros. E o Golias avistou Davi, e aí que desprezou mesmo. Amaldiçoou Davi pelos seus deuses, os deuses dos filisteus. E saiu falando em impropérios. E o Golias falou lá para Davi: olha, eu vou entregar o teu corpo às aves do céu, aos animais. Mas aí teve a resposta de Davi, a resposta de fé, de confiança. Davi não olhou para o tamanho do inimigo diante dele. Davi não tomou conhecimento desse inimigo. Podia ser muito forte, podia ser
o cara mais forte do mundo, enfim, mais expert em guerra do mundo. Davi não tomou conhecimento de nada disso. Mas Davi apenas falou que o Golias, a partir do 45 eu estou parafraseando aqui, você vem me atacar com espada, lança, escudo, eu vou te atacar em nome do Senhor dos Exércitos. Verso 45. O Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos. Eu te ferirei, no caso eu te matarei, e cortarei a tua cabeça. Esse cortar a cabeça, né, de como de fato aconteceu, né, até é uma parte evitada de se contar às crianças, né? Não sei porquê, mas podia contar também, né? Enfim, Davi declarou a sua fé no Deus Todo-Poderoso, no Deus vivo. E Davi ainda falou que o cadáver dele, ou dos soldados filisteus, seriam entregues às aves do céu, aos animais. Toda a terra saiba que há Deus em Israel. Que palavra maravilhosa, não é mesmo? Nós podemos encarar assim os inimigos que aparecem diante de nós, em algum momento da nossa vida. Talvez o inimigo hoje seja até as dificuldades com a sua empresa. Talvez a necessidade de se ter um emprego. Talvez o inimigo seja até uma enfermidade. Faça como Davi, creia. Confie neste Deus que tem poder para derrotar qualquer inimigo que se levante. E Deus te dará a vitória. Foi isso que Davi falou ainda. Para que todos aqui saibam que o Senhor salva, verso 47. Não com espada nem com lança humana. Deus não se utiliza de armas, das nossas armas, das armas humanas. Pois a batalha é do Senhor, e Ele vos entregará em nossas mãos. Declare isso no seu coração. A batalha é do Senhor. Dele vem a minha e a sua vitória. E assim, meus queridos, aconteceu o desfecho aqui da história. Todos vocês já conhecem. Davi pegou lá uma daquelas pedras que ele levava no alforje e atingiu ali, bem num espaço mínimo, na cabeça, na fronte daquele filisteu. Imagino que aquela espada, aquela pedra, né, atirada por Davi, Deus deve ter otimizado a velocidade dessa pedra, que eu acho que ela foi que nem um tiro de fuzil, que cravou mesmo lá na fronte do Golias, que caiu, e Davi cortou a sua cabeça e trazia nas mãos a cabeça do Golias e foi falar com o rei Saul, que conheceu ali Davi e perguntou da origem, né? A origem da família de Davi. Jonatas, o filho de Saul, se tornou muito amigo, diz o texto, né? E Jonatas o amou como a si próprio, está lá no verso 1. Interessante, apenas abrindo e fechando um parênteses, essa amizade de Jonatas e Saul é usada, né? Uma interpretação totalmente errônea, totalmente diabólica por aqueles da turma LGBT, usada para
defender o amor, né? O amor como eles querem, né? O amor entre homem e outro homem, né? Ou mulher e outra mulher. Então eles usam essa amizade de Davi com Jonatas. Só que o texto não tem nada a ver. Ali era algo sincero, ali era um amor de irmão, né? Mesmo, que Davi tinha para com Jonatas e vice-versa. Fechando parênteses, né? E vimos que o texto nos informa agora da continuação do tormento ou do espírito mau que atormentava Saul. Isso já vinha ocorrendo lá nos capítulos anteriores, né? Lá no capítulo 16, já falava que Saul era atormentado por um espírito mau, porque ele estava recusando fazer as coisas que agradam a Deus, não estava agindo conforme agradava ao Senhor. Então, por isso, Deus também já mandou Samuel ungir Davi como rei, ainda numa coisa muito familiar, muito escondida, mas Davi já tinha recebido a unção de Deus. E Saul, diz o texto, começou a ter inveja, está lá no verso 9, começou a ter inveja de Davi, está lá escrito, né, no capítulo 18 agora. E diz a palavra que essa inveja, né, esse mal que já atormentava Saul, e percebendo que Davi era mais benquisto até nos cânticos das mulheres, né, quando elas diziam: Saul feriu milhares, mas Davi 10 milhares. E isso trouxe assim uma indignação para Saul, né, e uma inveja. E diz a palavra que Saul temia Davi, porque o Senhor estava com Davi. E Saul arremessou a sua lança contra Davi por 2 vezes, diz o texto, né? E Davi se esquivou da lança, né? Também por 2 vezes. E diz o texto ainda, né? Lá no verso 16, todo Israel e Judá amavam Davi, reconheciam. E Saul tenta um plano para matar Davi, arma lá um estratagema, e aquele que matasse mais filisteus, ele entregaria sua filha Merabe. E nem foi a sua filha Merabe que foi entregue a Davi, mas foi a Mical, né? Porque Saul soube que Mical amava Davi, e ele achou que esse esquema político, né? Saul já não pensava em buscar a vontade do Senhor, né? Ele já pensava assim em situações políticas, como foi desde lá o enfrentamento com o filisteu, né? Saul já havia oferecido, né, aquele que matasse Golias, ele entregaria a sua filha e daria muito ouro, né, muita recompensa material, tá? Está lá, me passou aqui. Exato, no verso 25 do capítulo 17. Né, o rei recompensará com grandes riquezas quem matar o Golias, lhe dará sua filha por mulher, isentará de imposto a casa de seu pai em Israel. Algo assim muito político, não é mesmo? Muito político. E aqui Saul arma um estratagema com a sua filha Mical, que amava Davi, mas
antes exigiu que aquele que trouxesse 100 prepúcios de filisteus, esse receberia a filha do rei. Diz a palavra que Davi se levantou, se agradou da ideia em se tornar genro do rei, e Saul havia dado um prazo. E Davi partiu para cima, diz o texto, matou 200 filisteus. 200 filisteus. Davi trouxe o dobro de prepúcios para Saul. E claro, Saul entregou Mical, sua filha, a Davi. Diz o texto, mais uma vez, que Israel amava Davi, e Saul temeu muito mais a Davi. Cada vez mais, Saul nutria aquela inveja e se tornava inimigo de Davi. E encerra o capítulo 18 dizendo que Davi era mais bem sucedido do que todos os servos de Saul, por isso ele se tornou muito famoso. Então, Davi tornando-se muito famoso, sendo amado, muito bem quisto pelo povo de Israel, isso trazia um sentimento ruim mesmo no coração de Saul, que já estava afastado de Deus, e o Espírito do Senhor já havia se afastado dele, e Saul era atormentado por um espírito mau. Então, queridos, encerramos aqui com o capítulo 18, Deus nos abençoe e continue nos dando a instrução através dos servos que ele já tem usado para nos ministrar aqui no estudo em Samuel. Deus abençoe cada um. Obrigado.